Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pela Universidade do Celebrante, eu sou Clarissa Monteiro, a Vera Bernini me fez esse convite maravilhoso para mediar a live de hoje com o nosso especialista em oratória, Luiz Puntel. Vou chamar a Vera aqui para dar uma ótima noite para vocês. A Rosânia querida já entrou. Vera, acionando a Vera. Marta, bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem, Clarissa? Tudo ótimo. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Pois é, estamos aqui. Para mim. Clarissa Monteiro é uma especialista da Universidade do Celebrante, é minha parceira dentro da universidade, ela cuida das mídias sociais, e eu agradeço imensamente a tua participação, querida, e eu pedi para a Clarissa conduzir hoje essa mediação, né? Vamos receber aqui o nosso querido professor Luiz Puntel, 36 anos formando oradores, palestrantes, empresários, preparando alunos para vestibular, para o Enem, né? Então, temos a honra de tê-lo como especialista da Universidade do Celebrante. Então, eu quero convidar aqui o nosso querido amigo Luiz Puntel. Seja bem-vindo, meu querido. Pode chamá-lo, Clarissa, por gentileza. Esperando ele aceitar, vamos lá. Vale lembrar também que é um renomado escritor. Ele tem vários títulos publicados pela editora Ática, da série Vagalume, né? Quem, assim como eu, é dos anos 80, deve ter estudado muitos livros extra-classes da série Vagalume. E, enfim, é uma lista enorme, eu vou deixar para ele comentar. Mas o nosso especialista em oratória também é escritor, é especialista. Sim! Escritor. Ai, e que escritor, né? Nada melhor do que ter um especialista. Você já o chamou, Clarissa? Né? Sim, chamei. Tá aqui, pode entrar, Puntel, estamos aqui, aguardando você. Que honra hoje! Pra gente, se você não tiver visto o convite. Que você também manda de novo. Faz uma coisa. Manda de novo. Em cima e deixa eu ver aqui, ó. Ele está pedindo para mandar novamente o convite. Pronto. É porque ele também pode pedir para entrar. Aliás, é bom que vocês saibam. Sim. A gente vai ter 4 espaços aqui. Então, quem quiser falar com a gente ao vivo, é só dizer, eu quero comentar. A gente coloca, você faz o seu comentário, o Puntel responde e a gente vai fazer uma espécie de conferência aberta, um bate-papo muito gostoso. A semana inteira vai ter a mesma dinâmica. Sejam todos muito bem-vindos. Tem várias pessoas aqui. Nós agradecemos a presença de todos vocês. Pode entrar, Puntel, não está conseguindo. Deixa eu ver aqui. Não apareceu o convida de novo. Ele está Convida de novo, Clarissa. Deixa eu cancelar o convite. Sim. Puntel, você quer pedir para entrar na live? Talvez assim seja mais fácil. Pede para entrar. Tentando aqui. Ele está tentando. Porque ali em cima, do lado esquerdo, onde está escrito eu vou sair. Não precisa. Eu vou sair e... Se você quiser. E deixa o Puntel entrar. Sim, mas dá para entrar mais. Mas você fica à vontade. Eu queria essa participação também. Vera é pedagoga. Sim, eu quero participar, mas eu quero que o Puntel entre primeiro. Literatura infantil.
Vamos lá. Como eu saio daqui? No mesmo lugar, você vai para o lado esquerdo, mas eu posso remover você. Você quer que eu tire você? Por favor, tira eu e Vamos coloque o Pontel. Vamos ver. Pronto, agora vamos ver se assim vai aparecer mais fácil. Aqui, ó, solicitação, apareceu. Assim ficou mais fácil ele solicitando. Boa noite, Fernanda. Yeah! Boa noite, meu querido. Deu certo. Deu. Você me convidando foi mais fácil. Olha só a música que tá tocando. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito boa noite, Clarissa. Muito boa noite, Vera. Muito boa noite, todo mundo. Boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite, abrindo, né, a nossa honra com o nosso especialíssimo especialista, Luiz Puntel. Ninguém melhor para abrir a nossa Semana do Livro do que você. Te dou a palavra, fale o que você precisar, o que quiser sobre esse dia incrível que é o Dia do Livro Infantil Nacional, né? Se eu não me engano, dia 2 de abril foi o Dia do Livro Infantil Internacional, verdade? Perfeito, isso mesmo. Por quê? Por causa do nascimento dos irmãos Grimm. E hoje, há cento e tantos anos, 140, quase 140 anos, porque é em 1882 que nasceu o Monteiro Lobato, né? 18 de abril de 1882. 100 anos antes de mim. Aí! Boa noite, Puntel! Bem-vindo, querido! Muito obrigado pela recepção, Tudo bem? Tudo bem. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Luiz Puntel, ele escreveu uma série de livros, né? E ele vai falar hoje aqui. Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. Que honra! E sabe como surgiu essa oportunidade? De um bate-papo referente ao Dia do Beijo. O Puntel fez um vídeo do Dia do Beijo. O nosso querido especialista, professor André Azevedo, comentou. Aí começaram os comentários e a conversa foi pegando fogo. Estamos aqui numa semana de lives do livro da Universidade do Celebrante. Unicele é a Universidade Celebrante. Muito bem-vindo a todos. Vamos começar, então. Por favor, Puntel, a palavra é sua. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, Clarissa. Estou vendo aí que a Miriam também já está entrando. Sejam bem-vindas vocês que estão entrando. Miriam já chegou, Luciana chegou. Hoje é uma conversa muito engraçada, muito interessante. Então, como eu estava dizendo, hoje é dia do aniversário do Monteiro Lobato. Você estava dizendo, Clarissa, que é justamente quantos anos? 40, né? Em relação a você, não é isso? Porque em 82... ele faria 100 anos. Ele morreu com 66. Morreu jovem, muito jovem. Morreu por problema de coração. E Monteiro Lobato, historiando um pouquinho, para a gente chegar depois no livro infantil, ele nasce 6 anos antes da abolição da escravidão. Isso é importante dizer. Pelo seguinte, ele teve muito contato com o universo dos escravos, porque com 6 anos quando ele tinha 6 anos é que veio a abolição. Vindo a abolição, os escravos não foram assim, vamos então cuidar da nossa vida, tchau para vocês. Não, eles continuaram nas fazendas. Continuando nas fazendas, e o avô dele, Monteiro Lobato, ele veio de uma família de posses, ele não era um Zé Ninguém, pelo contrário. O avô dele era Visconde de Tremembé, né? E o avô dele vai fazer com que ele, olha que coisa curiosa a vida dele, ele queria ser artista plástico. Ele gostava de pintar. Ele tinha uma habilidade muito grande para desenhar, para fazer pinturas. Isso, inclusive, vai trazer problema em 1922, no modernismo. Mas aí já é um outro viés da vida do Monteiro Lobato. Vamos nos ater à literatura infantil, que só ela já dá umas 20 lives. Então, vamos ficar por aqui. Porque senão a gente vai ter que falar do petróleo,
depois a gente vai ter que falar que ele foi preso como comunista, depois, enfim, uma vida muito agitada dele. As várias falências que ele teve, né? Mas ele queria fazer belas artes. E o avô dele falou, não, meu filho, você vai ter que... Porque, o que é que eu vou falar para a sociedade aqui, de Taubaté e em torno? Você vai fazer direito. Do Vale do Paraíba, né? Do Vale do Paraíba. Você vai fazer direito. E ele foi fazer direito, né? Lá em São Francisco. Não passou inicialmente, porque ele não era muito bom. Imaginem vocês um absurdo desses. Monteiro Lobato não era muito bom em português. Aliás, ele era meio... Não é que ele não era bom em português, ele queria discutir as questões todas, por exemplo, gramaticais. Ele não era de acentuar as palavras, né? Porque não tem que acentuar coisa nenhuma. Então, ele criava problemas assim, com os professores dele. Depois ele passa... As regras naquela época eram muito chatas, né? Piores do que hoje, né, Pintel? Muito mais rigorosas, evidentemente, né? Então ele passa, faz direito... De lá para cá, né? Declinou, né? Como vocês gostam de dizer. Isso mesmo. Mas uma coisa importante, Clarissa e Vera, e todos vocês que estão aqui, o Monteiro Lobato ele era muito, como é que eu poderia dizer, muito estopim curto. Ele não era de fazer muito o quê? Salamaleque. Ele não era de muito veja bem, sabe como é que é? Não, ele chegava pau. Tanto é que quando ele acabou a faculdade de Direito, ele disse na formatura que ele gostou muito de estar lá, não por causa dos mestres. Eu não vou ser textual, mas era mais ou menos isso. Não por causa dos mestres, que são os imbecis, mas pelas caricaturas que eu consegui fazer deles. Olha só. Olha só como você vê que ele é irrequieto. Né? E ele depois chega lá em Taubaté. O avô o recebe muito bem e tal, porque agora ele é o senhor doutor. Né? Mas, imagina isso em 1900 e nada. Ser senhor doutor, né? Numa região em que o avô era visconde. Então, ele vai exercer a função de promotor. E depois o avô morre e ele herda uma fazenda do avô, uma fazenda chamada Buquira. Mas ele não é muito o quê? Ele não dá muito trato com a agricultura, ele não é um homem do campo, ele não é um homem do agro, ele era um homem das letras. Se eu não me engano, né? Exatamente. É onde é hoje o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Era uma das casas. Tinha uma fazenda grande que, na verdade, fica em Caçapava. Eu não sei se essa fazenda do Pica é de Caçapava. Não. O sítio do Pica-Pau Amarelo não tem a ver com essa fazenda Buquira, é outra propriedade. Mas, enfim, ele em 1920, ele escreve, ele já escrevia, ele já tinha escrito Urupês, já tinha escrito a respeito do Jeca Tatu. Ele escrevia maravilhosamente bem, mas muito bem mesmo. E bem moderno, bem atual, porque até então o escrever do Machado de Assis, do José de Alencar, de todos os grandes escritores da época, era um escrever muito voltado para um escrever muito formal e muito europeu. Né? Para vocês terem uma ideia, o Aloysio de Azevedo, no livro O Curtiço, retratando uma personagem que não tinha escolaridade nenhuma, que era o João Romão. Eu adoro. Há um trecho que eu nunca esqueço. Chega uma carta lá e ele diz assim, dama. Jamais alguém falaria dama, popularmente falando. Então, o Monteiro Lobato ele resgata esse falar nosso, do cotidiano, do dia a dia, das expressões bem... Abrasileirado, das expressões bem nossas. E nisso ele é bem moderno. Ele só não é considerado no modernismo como um autor pertencente ao modernismo, porque ele brigou com os modernistas. Tá aí o fato dele ter estupim curto. O gênio, né? Ele era genioso. É uma pessoa difícil mesmo, né? Aqui tem registros, né? Tem muitas pessoas que estudam Monteiro Lobato aqui em Taubaté e lá no sítio, quando a gente conversa, as pessoas que estão lá guiando falam isso, né? Que ele não era uma pessoa de muitos amigos, mas um dos melhores amigos dele era o Cassiano Ricardo, que também é daqui de Taubaté, né? São José dos Campos. Famoso também. E o Cassiano Ricardo entrou para o modernismo mesmo, né? Se eu não me engano.
Sim. Né? Exatamente, exatamente. Cassiano Ricardo é considerado moderno. Ele só não entrou, como eu te falei, porque ele brigou com os modernistas, né? E brigou antes dos modernistas serem modernistas. Querida, obrigada. Mas aí já daria uma outra conversa. Vamos ficar aí, voltar ao infantil. Claro. E no infantil ele escreve um livro chamado... Bom, ele... Só um minutinho, Puntel. Eu quero pedir para todos vocês que estão na live, vão chamando os seus amigos. Olha que live maravilhosa, que assunto maravilhoso, é totalmente pertinente. Hoje é o dia, né, do Monteiro Lobato, é o dia da literatura infantil. Então vamos chamar os amigos, vão mandando aviõezinhos, coraçõezinhos. Gratidão, por favor, Puntel. Então, nesse sentido, o Monteiro Lobato, ele escreve um livro chamado A Menina do Nariz Arrebitado, antes de Reinações de Narizinho. Ele escreve A Menina do Nariz Arrebitado, que é a história de um sonho que a Narizinho, a Lúcia, né, que morava com a vovó, com a dona Benta e com a tia Anastácia, e tinha uma boneca de pano chamada Emília. Ela está à beira do lago, que vocês até conhecem aí como o Reino das Águas Claras, né? Que, segundo as minhas pesquisas, está muito abandonado. Aí precisava dar um jeito. É o Reino das Águas Claras. Tem, inclusive, uma estação de trem. Tem uma estação de trem. Só que está muito deteriorado, não é, Clarissa? Ou você não tem ido há muito tempo lá? Sim, não está cuidado. Não está cuidado. Infelizmente, né? Infelizmente, porque seria um patrimônio turístico. É Taubaté Pinda, fica no Ribeirão Grande. Taubaté Pinda, exatamente. No caminho para Campos Jordão. E aí ele tinha dinheiro, ele era um homem de posse. Ele compra uma editora chamada Retratos do Brasil e começa a publicar os livros. Publicar os livros, porque os livros eram feitos em Portugal até. Nós estamos em 1910, 1915, gente. Para vocês terem uma ideia, o que era o Brasil em 1910, 1915? Tinha acabado de sair da República. A República tinha acabado de sair. Nós ainda éramos o quê? Praticamente império. Então, as coisas aqui não tinham essa potência que temos hoje, por exemplo, sem dúvida. Em termos de edição, em termos de indústria, em termos disso daquilo. Muito bem. Ele, como eu falei para vocês, ele não era nem de mandar recado, ele dava o recado, ele entregava o recado. Ele era também muito explosivo e também muito inconsequente. Vamos usar essa palavra? Só para ficar apimentado aqui a nossa conversa? Vamos dizer assim, quem sabe. A inconsequência dele foi de criado pelo avô Visconde, né? Os pais morreram quando ele era muito criança ainda, né? Então foi criado pelo Visconde. E ele era o quê? Ele era uma pessoa que era de uma elite econômica. Ele não era uma pessoa subalterna, uma pessoa... Então, ele era dado a arroubos, vamos chamar assim. Que arroubo que eu estou querendo me dizer? Ele pega esse livrinho da menina que tinha nariz arrebitado e me faz uma edição de 500 e tantos livros. Para a época, isso era um absurdo. Né? Quer dizer, era um absurdo. Porque não tinha livraria. A quantidade de pessoas que liam era muito pequena. Né? Então, E o que ele faz? Ele é muito amigo do Washington Luiz, que era o que seria hoje, a gente chamaria de governador de São Paulo. E o Washington Luiz era governador, era presidente da província de São Paulo na época. Né? E aí o Washington Luiz ele fala que fez um livro, que publicou e tal, que está lá na editora dele. Aí o cara fala assim, pois se você publicou, vamos adotar esse livro para todas as escolas. Então o livro vai para todas as escolas. Assim que começa a adoção dos livros no Brasil. Uma coisa que se perpetua até hoje. Nós temos um processo de leitura de livros que é muito interessante, que foge, por exemplo, a outros países. Outros países os meninos leem porque leem. Aqui a gente adota no sistema de paradidático. Ou seja, a editora faz o livro, a editora distribui o livro para os professores e aquele professor vai gerar uma quantidade de vendas significativa. E aí, o livro dele, adotado que foi, todo mundo começa a falar no livro. E o livro era bom, realmente. Se não fosse bom, ninguém ia adotar. Ninguém ia. Me permite um parêntese, Puntel. Sim. A Bia Garcia Xavier disse que você é o escritor favorito dela. Oh, muito obrigado, Bia. Uau! Parabéns! Muito obrigado. Com certeza faz parte de memórias afetivas importantes por causa das suas obras
infanto-juvenis pela Vagalume. Com Muito certeza. obrigado, Eu descobri essa semana que uma delas era sua, mas obviamente eu não ia lembrar o nome do autor, mas eu já li. Ah, tá. Que legal. Muito Muito bom. bom. E aí, Muito bom. se vocês pegarem Momento fã-clube, gente. Vamos ver se tem alguém que queira entrar na live, fazer alguma pergunta, tecer algum comentário. É possível, tá? É só chamar. Olha só, Luiz Puntel é meu ser humano favorito, Maíra Gomes. A Maíra é uma escritora do Rio de Janeiro, escreve muito bem. A pandemia fez com que eu aproximasse da Maíra e ela também se aproximasse de mim. Aliás, a Maíra é uma das culpadas de eu estar aqui, Vera, e também Clarissa. Por quê? Porque a Maíra me encontrou na internet. É o que eu tinha dito lá. Menino tem paz. A Marici também é uma pessoa muito querida. Mas deixa eu contar da Maíra. A Maíra me encontrou no Instagram e falou assim, vamos fazer uma live? Eu falei, o que é isso? Eu nem sabia o que era live. Né? Eu falei assim, eu já escrevi faz tempo, menina, deixa eu quieto. Eu falei assim, mas o senhor é #Luiz Puntel? Eu falei, o que é isso? Eu dou risada, eu conto sempre isso. Eu falei assim, você nunca viu o #Luiz Puntel? Eu coloquei lá, #Luiz Puntel. Eu falei, nossa, sou eu aqui. Os livrinhos que eu escrevi e tal. Aí ela falou, então você para de bobagem? Porque você fica se escondendo achando que você não está na pista, mas você está na pista. Então, eu quero dizer muito obrigado à Maíra, que me ajudou muito a estar aqui, né, a me soltar. Uma das pessoas que me fez soltar. Sim. Então, nós agradecemos também, e hoje é um blogueiro. Então, hoje eu sou um blogueirinho. Diga, Clarice. Eu estou falando que eu estou agradecendo também a Maíra, porque se não fosse ela, você não estaria aqui. É verdade. Eu não teria sido essa ponte maravilhosa. Obrigada, Vera, por ter sido a minha ponte com o Puntel. E aos alunos da Universidade do Celebrante, que comentam coisas incríveis sobre o professor Luiz Puntel, que nós vamos fazer uma coletânea e enviar para cada especialista os depoimentos, que são maravilhosos. Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos continuar na Semana do Livro? Muitos comentários gostosos, mas por favor, fale, Puntel. Aí, ó, a Maria Aina. Minha mãe, Maria Aina. Maria Aina. Sua mãe? Sua colega de profissão. Do Rio de Janeiro. Muito bem. Professora de português. Isso. Trabalhamos vários anos seguidos com seu livro Meninos Sem Pátria, rendendo muitos debates com os alunos. E eu era uma dessas alunas. Muito bem, Clarissa. Uau! Muito obrigado. Então vamos voltar ao que a gente estava falando do Monteiro Lobato. Aí Monteiro Lobato, nesse livro, Menina do Nariz Arrebitado, é uma delícia. Eu, para estar aqui nessa live, aliás, é importante dizer isso para vocês, quem vai fazer live, quem pensa em fazer live, tem que se preparar. Tá aí uma dica boa. Agora é o professor de oratória que está falando aqui. Uma dica boa para você fazer live é você se preparar, você se planejar. Eu, diante desse convite e também da nossa arrumação para estarmos aqui, eu falei, eu preciso me mergulhar no mundo do Monteiro Lobato. E eu vi uma coisa muito rara que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco. Mas para isso, Clarice, eu precisaria que essas pessoas que aqui estão, essas nossas amigas, essas nossas seguidoras, o pessoal que está aqui, dissesse que quer ver a raridade que eu tenho para mostrar. Senão não faz sentido. Então eu gostaria de escrever assim, aí bem grande. Perfeito. Eu quero. Então peçam aí, meninas, meninos. Senão não tem condição de mostrar nada. Como é que eu vou mostrar uma coisa que é raro? Tá certo. Precisa que as pessoas querem que ver. Quem quiser a novidade que o Puntel vai trazer, por favor, escrevam aí. Eu quero. Quando eu vocês... 10, eu quero, a gente mostra. Vamos lá, Puntel, continua falando. Então, contando para vocês, eu já vou escrever o meu. Eu reli ontem O Menino do Nariz Arrebitado. Uma graça de livro, isso para uma criança é bem idílico, é bem assim, onírico. Por São quê? quantas páginas, Puntel? Oi? São quantas páginas? O livro original, de 1920... Ele é pequenininho. São 50 e poucas páginas. É pequenininho, eu já li. O Reinações de Narizinho, que vem depois, que aí é mais substancioso. Né? Ele é mais robusto. Que aí tem um monte de histórias. Mas esse inicial
é a história que ela tá dormindo, praticamente ali do lado do Reino das Águas Claras, e ela dormindo, ela sonha. Então, é uma narrativa onírica. Ela sonha que ela vai para debaixo d'água lá no Reino das Águas Claras, e levada pelo príncipe, o príncipe rei dessas Águas Claras. E ela quer que a Emília fale. Escamado. Oi? É o Príncipe Escamado? O Príncipe Escamado. Isso mesmo, o Príncipe Escamado. Ela vai e ele diz, olha, nós temos aqui o doutor Caramujo que vai fazer essa menina, essa boneca falar, sem dúvida nenhuma. E realmente o doutor Caramujo dá uma pirulazinha para ela e ela fala, né? E aí é o resgate do Peter Pan, da Carochinha, aí que está a beleza do Monteiro Lobato, a maestria dele em saber fazer... É um misto, né? Isso, é um misto de histórias da Carochinha junto com o que ele está inventando agora, né? Aí ele inventa o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí ele traz o Pedrinho, aí ele traz o Rabicó, aí traz o Visconde de Sabugosa, aí traz Tia Anastácia, aí traz o Narizinho, aí traz... E monta essa beleza de texto, né, que vai se perpetuar em mais de 26 livros. Já colocaram aí Eu Quero? Sim. Eu não vi ainda aí. Já, um monte de gente pediu Eu Quero. Se vocês querem, eu vou mostrar. Atenção! Então, por favor! Eu preciso fazer um pouquinho de musculatura para mostrar a vocês, porque a coisa pesa e pesa muito. Vamos ver se eu consigo. Dá para fazer ginástica com esse precioso. Aqui do meu lado. Ai. Olha só que eu tenho aqui. Gente, é uma pedra de ouro. Será isso aqui, meu Deus do céu? É um castelo? Ai, eu tô curiosa. É um monte? É uma montanha? Não, senhoras e senhores. Isso é simplesmente a edição centenária do Monteiro Lobato, que vocês estão vendo aí. Monteiro Lobato, que espetáculo! Vamos aplaudir! 2.000 páginas. Que lindo, Pontel! Essa edição é de 1982. 2.000 páginas. 2.000 páginas. Ó, aqui, não estou mentindo. Aqui tem o quê? Que tem bárbaro! Tem as várias ilustrações das histórias, tem todos os 26, 27 livros que ele escreveu de série juvenil, infantil. Tem também análises críticas. Para as filhas, isso daí, hein? Quero saber quem é que vai ficar com Então, é seu este livro? Sim. É meu, de 1982. Será que a gente encontra para comprar? Muito dificilmente, viu, Vera? Sabe por quê? É da Editora Brasiliense? Era, né, da Editora Brasiliense. A Editora Brasiliense já não existe mais. Isso aqui tem mais de 40 anos. Sim. É realmente uma relíquia. Aí está toda... É uma relíquia. Aí está todo... Eu gostaria de comprar para os meus netos. Se a gente achasse alguém que tivesse disposto a desfazer de um acervo, né? Mas, Vera, sinceramente, eu diria para você que ele não é prático. Não. Ele não é prático. Opa. Ele não é prático porque ele é muito grande. Você encontra livros, esses 26 livros, divididos em volumes. Bem mais prático. Bem mais prático. Enfim. Eu tenho aqui uma coleção dele. Sim, que bom. E essa coleção que você... eu não sei se era do Rei Nações de Narizinho. Minha mãe que está aí online, talvez ela possa dizer. Eu acho que era mais de 20 livros. Eu lembro que era uma capa bege, mas eu era muito criança para ler aquele livro, né? Que nem acho que você falou para mim. O Monteiro Lobato, ele escrevia histórias infantis, mas a leitura se adequa mais ao infanto juvenil. Porque são livros grandes, né? Não é um livro de criança que tem 10 páginas e você consegue ler fácil. Né? Não é um livro infantil, Exatamente. É importante dizer isso para vocês, não é um livro infantil. Agora, a questão de ser ou não livro infantil, com o tempo, também foi muito engraçado isso. Se você pegar, por exemplo, Histórias de Gulliver, o Hans Staden, se você pegar livros que nem Alice no País da Maravilha. Alice não foi escrito para criança. Alice foi escrito para adultos e a linguagem da Alice é uma linguagem bem literária, bem trabalhada, bem erudita em termos do que é literatura. Mas eu tinha você medo, faz, criança. Você faz adaptações. Me conta, Clarice. Não, eu morria de medo da história da Alice. Era Alice e o Mágico de Oz, eram dois que eu tinha medo, mas o Alice era mais por causa daquele gato. E o gato era pintado
meio de roxo, umas listras roxas com o olho grande, amarelo. É horrível. Tinha horror aquilo. E depois ele é um gato muito filosófico, né? Tem todo um Sim, porquê desse gato também, né? gente, Gato de Cheshire, negócio assim. Então, o Monteiro Lobato cai, inclusive, no gosto popular, porque ele é o primeiro autor que tem uma editora e que distribui os livros, coisa que não existia na época, tá? Posteriormente, sim, muito posteriormente, as editoras, inclusive essa série Vagalume, onde eu escrevi, aproveitou esse tipo de distribuição. Eles faziam, na década de 80, só para vocês terem uma ideia, eles faziam edições de 10, de 15 mil exemplares para distribuir, muito mais até, para distribuir para todas as professoras do Brasil. E aí essas professoras adotavam o livro, e aí o que acontece? Você gira muito a adoção de livro, né? Sim. Então, exatamente. Então isso aí ajudou muito a difusão da literatura juvenil e da literatura também infantil, né? Então, para você ter uma ideia... Só uma coisa. Estão pedindo aqui, olha, Leila Gentil, professor, volte com os poemas da madrugada. Minha querida. O que é isso, Puntel? O que são os poemas da madrugada? É o seguinte, Vera. Ô, Lélia, você me fez lembrar disso. E a Lélia gostava muito, ela até pedia poemas para que eu declamasse. Só que era de madrugada mesmo. Eu acordava de madrugada. Bom, um velhinho que nem eu, para acordar de madrugada não é muito difícil, né? É bem facinho. Porque eu não durmo cedo, eu durmo tarde, mas eu acordo muito cedo também. Não tem jeito. A hora que eu acordo, eu dou uma olhada assim na nesga do sol que está começando a aparecer. Eu falo, acho que já são 5 horas. Aí eu pego o celular, 5 em ponto. É impressionante. Aí eu falo, daqui para frente não vai dar para dormir. Então, deixa eu levantar. Aí eu recebo às 5h20 uma mensagem do Puntel, maravilhosa. Quando eu acordo, bom dia do Puntel, das 5h20 da manhã. Olha que honra. Tá vendo que é verdade? Então, aí o que eu fazia aqui? Eu declamava um poema, justamente naquela hora que eu acabei de acordar. Ela está se referindo a isso, né? E 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Aí eu achei que não tinha mais ninguém vendo meus poemas da madrugada. Eu falei, dá muito trabalho fazer esses poemas. Aí eu acabei parando. Mas tá aí a Lélia pedindo para voltar. Faça uma leitura, tá bom, sabe? Para matar a Lélia da vontade de fazer a gente conhecer também. Tudo bem, tudo bem. Nós queremos, Eu vou fazer, então. Pode deixar, Lélia. Puntel, a gente já passou dos 30 minutos. E eu gostaria de trazer agora a questão do tema mesmo da nossa live, que são as memórias afetivas. Você fez uma brilhante introdução, que eu já não acho que é introdução, né? Uma palestra mesmo. Já foi uma aula. Uma aula riquíssima sobre o início da literatura infantil brasileira, que inclusive Taubaté é a capital nacional da literatura infantil, por conta do Monteiro Lobato, né? Eu tenho a honra de ter a minha filha sendo criada aqui em Taubaté, estudando, porque a escola faz com que eles bebam dessa água a infância toda, né? Então, as crianças de Taubaté bebem na água da literatura de Monteiro Lobato. E existe toda uma questão da memória afetiva da casa da avó, né? A tia Anastácia, que é aquela pessoa tão querida, que na verdade é uma empregada, mas que é um membro da família, né? E que traz toda a memória afetiva da culinária. O tio Barnabé, que é quem cuida da casa, dos que acabou de falecer recentemente, né? Exatamente. O Barnabé, né? Dos que atores. Era o Chico dos Chiquititas, ele infelizmente veio a falecer, muito querido, né? Interpretou personagens muito queridos mesmo. Eu falo gostoso, mas é querido de apertar, de dar um abraço. E essa questão toda da literatura do Monteiro Lobato traz isso. E tem tantas outras obras que nos trazem essa memória afetiva. A gente sabe que o Monteiro Lobato era uma pessoa controversa, e eu com a Vera mesmo já conversamos várias vezes sobre a dificuldade de desvencilharmos a obra da pessoa. Esse é um trabalho diário que eu faço, né? Então, a gente tem
milhões de mentes brilhantes aí na história da civilização humana e que tem controvérsias, né? Então, eu acredito que Monteiro Lobato seja uma dessas pessoas, até essa questão toda de racismo que existe, enfim. Mas a obra é digna de aplausos, né? Sim, sem dúvida. Nossa, a obra é incrível, né? Eu não consigo cancelar, né, a obra. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E além dessa obra maravilhosa que nós queremos ouvir do Puntel agora, nós queremos também ouvir das suas obras, Puntel. Eu quero que você fale dos seus livros, que foi tão... Nossa, minhas filhas todas usaram. Eu tenho aqui uma série de livros e eu não sabia que eu tenho os seus livros. Quer dizer, não estão comigo, estão na casa da Mirella. Mas hoje a gente conversando, ela falou, mamãe, eu tenho todos. Eu falei, que pena que você está aqui hoje, senão eu teria ido lá buscar. Ah, que legal. Bom, eu comecei, então... Por favor. Então, a ideia de... tudo vem da família, né? Vamos falar muito da família nessa semana, sobre os livros, sobre uma série de filmes também, de livros que viraram filmes, né? Não quero dar spoiler, não. Sim. Né? Vou me segurar aqui para não dizer o que nós vamos ver nessa semana. Mas uma coisa que é muito importante é quais valores a família deu, para mim, no caso, e vocês que estão aqui, vocês que estão na live, vocês podem pensar a respeito disso, que valores... Bom, eu nasço antes da televisão. Importante dizer isso para vocês. Eu vi a televisão chegar na minha cidade, aqui em Ribeirão Preto, onde eu moro, né? Interior do estado de São Paulo, aqui no Nordeste de São Paulo, e na década de 60. Eu morava no centro da cidade e não havia uma televisão sequer em Ribeirão Preto. Então eu vi a televisão chegar, tá? E vendo a televisão chegar, nós nos valíamos muito em casa, a gente tinha muito a leitura como um valor. Era valor estudar, era valor a leitura. Eu sou o 6º filho de 10 e as minhas filhas, aliás, as minhas irmãs mais velhas, elas sempre valorizaram muito estudar, sempre valorizaram muito a leitura. Então eu me lembro indo lá... Rapidinho, Puntel. Eu não sei se é o seu, Vera, se você puder diminuir um pouquinho o volume do seu celular, porque eu acho que a gente está ouvindo... eu acho que agora melhorou. Porque a gente fica ouvindo o delay. É preciso usar o fone melhor. Eu estou sem meu fone aqui perto. Eu já passei então, o máximo que eu frequentava muito a biblioteca da cidade, né? Então o livro, para mim, ir lá buscar o livro, trazer, lê-lo, era realmente era um valor muito grande para nós, todos os nossos irmãos. Então isso ajuda você a estar com os irmãos discutindo esse livro ou aquele outro. Então, para mim, o livro foi um valor muito, muito importante. E tanto que você, quando começa a escrever na escola, né, nesse universo de escrever redação, eu me saía muito bem, porque eu lia muito. Lendo muito, eu tenho o quê? Mais vocabulário. Sim. Lendo muito, eu tenho o quê? Claro. Mais o que dizer. Eu tenho histórias a contar. Porque eu li histórias, né? Você conversa com qualquer pessoa, né? Exatamente, sim. Vera, sem dúvida. Nesse sentido... Você tem assunto, você está informado, você é atual. Exatamente, E aí, nesse sentido, o que é que acontece? Você começa a escrever. De repente, alguém sabe que você escreve, fala assim, ô Puntel, você não quer escrever no jornal, não? Eu falei, hein? Tem lá uma coluna para você pode escrever uma vez por semana. Você vai escrevendo, né? Você vai colocando no papel e você vai vendo o teu nome publicado no jornal. Você fala, meu nome foi publicado no jornal? Isso te incentiva. Isso faz com que você escreva mais. Então, isso é a memória afetiva. Do tempo que do tempo que eu lia Monteiro Lobato, que eu lia outros. Aliás, eu tinha um caderninho que eu anotava os livros que eu ia lendo. Eu lia por quantidade. Ai, deixa eu ver. Aqui, ó, eu tenho aqui. Gente, por acaso está aqui do lado. Olha que coisa fofa que a escola que a Marie estudava fez. Passaporte olha, o passaporte. Tudo aqui, sabe? Isso aqui é a escrita dela, né? Marie tem 4 anos. Mas aqui é justamente para dizer os livros que a pessoa já leu, que a criança já leu. Olha que bonitinho. Que legal!
Eu fazia isso quando pequeno. Sim. E eu fazendo isso quando pequeno, era uma questão de ler por quantidade, não era nem por qualidade. Mesmo porque tinha livros que eu lia que eu não entendia. Sim. Mas estava lá em casa, meu irmão tinha lido e tal, eu comecei a pegar e ler, falei, bom, vou até o fim, né? E ia até o fim. Enfim, ó, de repente eu já me vejo escrevendo no jornal. Escrever no jornal é uma coisa muito legal, porque você vai o quê? Você vai se permitindo se soltar, você vai... E, ao mesmo tempo, você vai lendo autores que escreviam crônicas, porque eu escrevia crônica. Aí eu lia Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, e o Vinícius, que era um bom cronista também, né? E aí, um belo dia, eu falo assim, gente, eu tenho muita coisa aqui guardada. Deixa eu mandar para uma editora. Aí aparece uma revista dando uma lista de editoras para a gente mandar originais. Eu peguei e mandei os meus originais para 10 editoras. Isso nós estamos em 1975, por aí. Nenhuma editora me respondeu. Tudo muito bem. A vida é assim mesmo. Ninguém dá bola para a gente. Sabe como é que é? Né? A vida continua. Aí, um belo dia, eu estou trabalhando lá no Banco do Brasil. Eu trabalhava no Banco do Brasil. Aí alguém falou assim, Puntel, telefone para você. Eu peguei o telefone. Eu conto essa história sempre. E aí uma voz feminina disse, é o professor Puntel? Eu falei, sim. Pensei que ela ia perguntar, como é que está meu débito? Como é que está meu crédito? Enfim, aquelas coisas de banco. Ela falou, professor, aqui é da editora Ática, nós vamos publicá-lo. Falei, peraí, moça, peraí, deixa eu sentar. O quê? A editora Ática? Vocês que não sabem o que é a editora Ática, vocês não têm ideia da potência que era a editora Ática na época. Eu tenho ideia, porque os meus livros eram da editora Ática. É a que eu mais conheço. Se eu não me engano, minha mãe vai me corrigir. Eu acho que ela tinha um centro de distribuição pertinho lá de casa. Eu não sei se era a Ática ou se era uma outra, que era em Vila Isabel. No Rio de Janeiro. Deve ser a Ática, porque a Ática tinha um poder de fogo muito grande. E aí eu publiquei estudo mesmo, né? Português, geografia, história, enfim, sim, era sim. Que editava. Eu publiquei meu primeiro livro. Eu não sei se vocês querem ver o meu primeiro livro. Claro! Sinceramente, claro que queremos! Como não? Não sei. E aí, produção, querem que eu mostre o meu primeiro livro? Sim ou não? Sim! Sim, é sim, não. Eu quero subir sim aqui, ó. Vamos subir um sim aí. Cadê um monte de sim aqui? Sim aí para mostrar para vocês. Eu quero mostrar. Gente, o professor é assim, gosta de interação com os alunos. Vamos lá. Vendo Cláudio aqui, Cláudio querido. Leitura para que te quero, Cláudia, tudo bem? Uma observação, leitura para que te quero. Disse que eu sim, Lorilene, sim, Solange, muito bom. Sim. Solange, sim. A tua mãe está falando. Artista. Sandra, sim. Então eu vou mostrar. Eu vou mostrar. O Eduardo também está aí. Mostra. Eu vou mostrar o meu primeiro livro. Mostra. Esse foi meu primeiro livro. Olha. Um livro de crônica. Mas esse regime. Adoro temas de ditadura, viu? Não aguento mais. Mas não era de ditadura, Clarissa. Não, mas tem a ver com a época da ditadura, né? Tem a ver pelo seguinte, deixa eu explicar então para vocês entenderem. Esse Não Aguento Mais Esse Regime é a história de... é uma crônica, e portanto, como toda crônica, tem aquele gostoso da surpresa, tem aquele gostoso de um texto ágil, bem coloquial, bem bonitinho, assim. Bem gostosinho de ler. Muito bem. E é bem o estilo do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato tem esse estilo. Escrever sem rebuscamento, de escrever direto, de escrever bem para quem está me lendo. Muito bem. É uma história que se passa de madrugada. Todo mundo está lá na fila do INPS, o antigo INPS, né? Todos vocês aí vão se lembrar. INPS, isso aí. INPS. E estão para ser atendido. É madrugada, né? Aí tinha uma dona aqui, agora eu não lembro o nome dela, mas ela era bem gorda, bem robusta, e ela estava fazendo regime. Aí ela grita na madrugada, eu não aguento mais esse regime. Ela ia reclamar que tinha que ficar na fila para pegar os remédios, onde já se viu que pouco caso, parará. E a frase dela, em vez de se dissolver na madrugada, ela se congela como se fosse um banner que estivesse flutuando. Aqui o banner flutuando. Não aguento mais esse regime. E o que acontece? É aí que entra a questão da repressão na época, né? Todo mundo fala assim, meu Deus do céu! Sim, dupla interpretação. Essa frase no ar, não aguento mais esse regime, se passar aqui a polícia vai prender todos nós, o que é que nós fazemos, o que é que nós não fazemos? É esse
a motivação desse conto, que dá, dessa bom, crônica, que dá nome a esse Não Aguento Mais Esse Regime. Isso aqui vendeu muito bem. Perfeito. E para uma editora, vendeu muito bem, quer dizer, cadê o próximo? Sim. A editora quer o próximo. Claro. Por que a editora quer o próximo? Porque ela fala assim, se esse cara vende bem, isso aqui é um produto, gente. Isso aqui é um produto que nem você faz sabonete, quer vender o sabonete, que nem você faz uma coisa. O curso da Universidade dos Celebrantes. Você quer vender o curso, você quer que todo mundo participe, lógico. É uma coisa boa? É. Sim, é uma coisa válida? É uma coisa positiva? É. Então você quer que todo mundo compre. Muito bem. Agrega valores, né? Aí o editor disse para mim, você não tem outra coisa lá, não? Outro texto? Eu falei, um momento, eu tenho. Não tinha nada. Eu tenho. Lógico que eu tenho. Vamos fazer outro texto. Aí eu fiz esse aqui, ó. Claro. Aí eu fiz esse aqui, chama Deus Me Livre. Deus me livre. Parabéns. E aí vieram os outros, né? Aí é um livro curtinho. Sim. É um livro curtinho. Cheio de quê? Cheio de ilustrações. Importante que tenha ilustração. É verdade. Por quê? Para dar uma quebra na leitura. Capítulos têm que ser curtos. Claro. Tem que ter muito diálogo, muita ação. É um descanso. E aí foram os livros se sucedendo. Basicamente foi assim. Depois veio esse aqui, ó. Tráfico de Anjos. Isso aqui é uma realidade brasileira. Isso aqui, o que eu fiz aqui em ficção aconteceu na realidade. Eu li esse na escola. Sim. Eu me baseei, isso aqui nós estamos em 1980. Eu acho que eu devia ter uns 13 anos. Eu estou tentando lembrar, assim, mais ou menos a série. Deve ter sido 6ª, 7ª série. 6ª, 7ª série, isso mesmo, Clarice. Esse livro aqui trata de crianças que são roubadas no Brasil para serem vendidas na Europa ou então em Jerusalém. Aí você diria assim, Puntel, mas ninguém compra uma criança. Você acha que um pai vai comprar uma criança? Pois eu diria para vocês, compra. Clarice sabe que compra. Compra. E compra por quê? Sem saber que está comprando. O problema é esse. Sem saber que está comprando. O pai, por exemplo, tem... vocês sabem que a Europa tem um déficit de pessoas muito grande. E a Europa, se continuar do jeito que está, vai sumir. Por quê? Porque a população é velha, não renova. É uma sociedade velha, né? A sociedade é velha. Envelhecida. Não renova. Não renovando, você não tem... Vou falar uma palavra feia aí. Você não tem reposição de peça. Você não tendo reposição de peça, você vai o quê? Definhando quem? A população. Então, na Europa, por exemplo... Já tem países e cidades proporcionando casa, salário, para que vá jovens, casais jovens, para ter filhos, para renovar a população. Exatamente. Só aproveitando aqui a vírgula, tem uma super fã sua, que eu não sei se você conhece, que é a Sônia Puntel. Eu acho que não. Ela disse aqui, resumindo, vendeu na série Vagalume 3 milhões de livros. Milhões de livros. Imagine se o Instagram existisse nessa época, quantos milhões de seguidores o Luiz Puntel teria? Mas você sabe, Clarissa e Vera, e todos vocês que estão aqui, vindo para o Instagram, que a Maíra me colocou nessa eu chamo isso aqui de renovação, né? Porque foi um novo renovar para mim. Eu já estava velhinho, eu já estava de pijama, já estava de como é que chama aquele negócio que vai no pé? Pantufas, isso mesmo. Pantufa. Eu já estava de pantufas, tomando meu chazinho das 10 da noite, né? E de repente eu falo assim, tchan, tchan, estou vivo, atenção! E aí me energizei. Aí eu venho aqui para o Instagram. Puntel, aos 66 anos, eu lançar a Universidade do Celebrante, um projeto tão grandioso. Veja só que loucura. Minhas filhas falam, mamãe, mas você não para. Não paro. E o curso universidade é só o começo. Porque está vindo aí outros e outros e outros e outros e outros para associar a Universidade do Celebrante. Te dá, Vera, um gás muito gostoso, né? Renova, né? É vida. Renova, é vida. Enquanto tanta gente reclamando de dor, eu não sinto nada, eu estou inteiraça. Nem sono, né, Vera?
Nem sono, não Nem tô tendo sono. nem tempo para dormir. Então, É como o Pontel fala, a gente vai dormir às 2 da manhã e às 4, 5 horas já está de novo aqui na criação. isso Esse é mesmo, o isso mesmo. segredo da felicidade, gente, é fazer o que se ama. A gente está aqui conversando com duas É a pessoas, felicidade né? e a longevidade com Com saúde. saúde, isso mesmo, sem dúvida. Então, voltando a falar do tráfico de anjos, deixa eu dar uma terminada, porque é terrível isso aqui. Aí você fala assim, mas compra. Sabe como é que compra? O pai lá da Itália, que numa cidade que não tem muito... Não dá para adotar filhos, porque ninguém tem filho lá para adotar. Onde é que eles vão adotar? Onde tem um celeiro de filhos. Onde é que tem um celeiro de filhos? O Brasil tem, né? E como o Brasil... É importante entender isso, gente. Como o Brasil teve muito o quê? Principalmente no Sul, teve muitos europeus, italianos, alemães, né? Poloneses, que vieram para cá. Tem o quê? Um biotipo que bate com o biotipo de quem? Do italiano, do francês, do espanhol. Sim, tá? do europeu de forma Por geral. que ele não vai pegar um filho, digamos, africano, um negro? Porque ele vai falar, vai destoar, vai me trazer problema. Estou pensando bem o que um pai europeu pensaria. Né? Nada de racismo, nada disso. Eu tive irmão adotivo, que a gente naquela época chamava para criar, né? Minha mãe pegou para criar, essa é a expressão que se usava. Muito bem. Então, esse chega para alguém e fala assim, você arrumou um filho adotivo? Onde você arrumou? Lá no Brasil. Como é que você fez? Foi um advogado lá que me arrumou, lá em Curitiba. Esse advogado é maravilhoso, excelente. Você telefona para ele, está aqui o telefone. Com as ligações cada vez mais rápidas, o que acontece? Você entra em contato com esse advogado. Cada vez maior o número. Cada vez maior o número. E aí você diz, bom, então venha, eu tenho aqui em Curitiba justamente uma pessoa que não pode ficar com a criança e quer disponibilizar essa criança. Aí o cara vem. O cara vem lá da Europa. Dói demais. Chega aqui em Curitiba, o que acontece? Para ele fica barato vir de lá para cá. Né? Vir daqui para lá são 5 vezes mais caro. De lá para cá é 5 vezes mais barato. Por causa do euro hoje, que na época não era euro. Mas sim. Você vai até passear no Brasil. Você sai daqui com o filho. A verdade é essa. Esse menino já sai com certidão, já sai tudo arrumadinho, tá? Ele não tudo sabe pronto, que ele tá tudo legalizado. Por quê? Ele fala assim, aí o advogado falava assim, essa criança vai ter um futuro brilhante, porque se ficasse aqui ela ia passar fome, pobre coitada. A mãe dela é uma mãe solteira, não tem nem casa para morar, mas a gente está arrumando uma casa para ela. Afinal de contas, a Vera lá da Unicel, mais a Clarissa, mais o Pontel, estão fazendo uma ajudinha para essa menina não ficar... Quanto custa uma casa aqui no Brasil? O próprio pai está comprando e não sabe. Porque aí o sujeito fala assim, olha, aqui no Brasil uma casa custa 15, 20 mil dólares, o senhor não precisa se preocupar, a gente está dando... Não, mas eu faço questão de conhecer essa mãe. Olha, conhecer essa mãe não dá, porque sabe o que vai acontecer? Essa mãe, quando vir que o senhor é um estrangeiro, que o senhor é um italiano, ela vai dizer, não quero dar meu filho. E aí ela vai refugar. Então... É insuportável a gente hoje, nos dias de hoje, ver ainda aceitar esse tipo de coisa que acontecia e acontece ainda com frequência, mas dói demais ouvir isso. E agora eu vou te falar, se vocês quiserem fazer a pesquisa, façam a pesquisa. Entra lá no SBT e põe lá Arlete, vou dar o nome dela, sim, Arlete Ilu, H-I-L-U, Arlete Ilu. Eu descobri essa mulher no SBT, essa era uma das mulheres que traficava crianças para Jerusalém. Tem uma reportagem do SBT que, quando eu vi, falei, não acredito que eu estou vendo. Anos se passaram, hein? 30 anos se passaram. Na época ela era novinha. Sim. Hoje ela já é uma senhora. Eu falei, mas Arlete Lu, esse nome? Meu Deus, onde é que eu vi esse nome? Eu me perguntei. Quando eu estava vendo no SBT, SBT não, minto, na Record. Na Record, uma menina chegando num gradil assim de uma casa e perguntando, a senhora que é Arlete Lu? Ela estava sentadinha assim, uma senhora já, senhorinha. Sim, sou eu. A senhora que traficava crianças? Eu traficava, por quê? Aí a repórter fica até sem isso de falar. Assim, mas a senhora não tem remorso? Eu falei, remorso? Pois eles estão muito bem lá em Jerusalém. Vou ter remorso? E dá aquela risada assim. Você fala, essa mulher, ela roubou tanta criança, gente, mandou tanta criança para Jerusalém.
Como é que ela está solta? Está solta porque ela foi presa, ela foi julgada, o processo correu e tal, aí pegou não sei quantos anos. Como no Brasil a pena é permutada, se você... Um terço da pena. Se você não é cadeieiro... Enfim, ela ficou livre. Enfim. Agora, se vocês colocarem no YouTube... Só para terminar, Vera, se vocês colocarem no YouTube tráfico de crianças Jerusalém ou tráfico de crianças Israel, vocês vão ver essas meninas, essas pessoas hoje já adultas, vindo ao Brasil para encontrar com a mãe biológica, porque a família lá na frente contou para ela que ela tinha sido adotada no Brasil. E como a repercussão desses crimes vão pelo mundo afora, né? Tem gente que fica caçando isso, muito emocionante ver o encontro dessas crianças que foram roubadas com suas mães biológicas. Diga, Vera. Infelizmente, um tema atual. Atualíssimo. Infelizmente. E desde sempre existiu e existe, né? Saco, né? Mas é um tema que eu acho que, no momento tão duro que nós estamos vivendo hoje, a humanidade, né, com essa pandemia, então, e nós estamos aqui, foi um tema tão atual, e é tão atual, e você escreveu sobre isso, Puntel, eu acho que é incrível, mas eu quero dizer para vocês que não parou por aí, né? As suas obras. Não, tem mais obras. Eu não sei se dá tempo de falar. Será que nós temos tempo de falar? Sim ou não? Quantas são, Puntel? Quantas são? Mais 2, ou mais ao 3, todo? Ou mais 4, quantas vocês quiserem. Qual o tempo que eu tenho? Vamos fazer uma live. Pois nós estamos em cima. Mas olha... de literatura. Incrível. Olha, pois é. Mas o Puntel vai estar aqui conosco novamente na próxima sexta-feira, porque ele vai encerrar, ele iniciou e vai encerrar essa semana de lives, e com um detalhe, ele vai falar exatamente sobre a obra. A partir de amanhã, são obras tocadas especificamente voltadas para o amor, para as celebrações e para os celebrantes usarem nos seus casamentos. Então, hoje, porque é o Dia Nacional da Literatura Infantil, mas a partir de amanhã, nós vamos trabalhar os livros que tocam no assunto amor, relacionado a celebrações, a casamentos e, naturalmente, aos celebrantes. E falando em o tema de amanhã, que é comigo. A gente vai trazer inspirações para celebrações medievais, e eu vou trazer Brumas de Avalon, que eram 5 volumes. Que é fantástico. Era da minha mãe, a minha mãe ainda tem em casa. Eu li esses 5 volumes com 16 anos, eu lia no recreio da escola. Eu comia esse livro, literalmente. Era do Círculo do Livro, essa edição. Círculo do Livro. Era do Círculo do Livro, vários títulos maravilhosos, então amanhã daremos sequência nisso. Mas o Puntel tem... Brumas de Avalon, com Clarissa Monteiro. Sim. E a Vera Clarissa. A Lorilene tá... A Lorilene está perguntando. Sim. A Lorilene está perguntando. Deixa eu fazer um print aqui. Isso. Pai. Aquele sorrisão. Ao print. Aí outro. Aí, Cati. Muito bem. A Lorilene está perguntando a respeito do açúcar amargo. Lorilene, faz o seguinte. Vocês todos que estão aqui, façam o seguinte. O meu perfil é anota aí, por favor, @Luiz com Z, Puntel. @Luiz Puntel. E aí, entre em contato comigo que a gente vai conversar sobre o açúcar amargo ou sobre outros livros também. Fico à disposição de vocês. E sexta-feira nós vamos falar também, Vera, nós vamos falar sexta-feira do seguinte. É isso que eu queria falar, o título da obra, do livro. Sexta-feira. Qual é, Puntel? Sexta-feira nós vamos discutir o seguinte, deixa eu ver se ele está aqui pertinho de mim, não está aqui. O tal do Dom Casmurro, se o Bentinho, se a Capitu. Perfeito. Não, agora,
Eu vou fazer a pergunta que o professor André fez para você, Puntel. Ele perguntou, caro mestre, e o professor André Azevedo também é um mestre. Então, eu quero fazer a pergunta que ele fez para o Puntel. Ele fez assim, meu caro mestre, e aí? A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Agora a gente vai... E nós vamos ver... Sexta-feira! Sexta-feira! Muito bem! E vamos trazer esta obra para as celebrações, né? E eu quero ler aqui, olha, a Sandra, nossa querida aluna, ela diz assim, eu aposentada, voltar a estudar na Universidade do Celebrante e fazer o curso de oratória com o professor Puntel. Ela está realmente encantada. Muito bom. Aqui a nossa querida especialista, Rosane Amaral, também está aqui. Deixa eu ver o que ela está falando. Eu não consigo. Você consegue ler, Clarice? Ela disse Bentinho, boca de confusão. Bentinho, boca de confusão. Mesmo, é isso mesmo. Isso, a Rosa está defendendo a Capitu. Eu quero saber quem é que vocês defendem ou não defendem, para que sexta-feira a gente possa resolver esse problema. Porque vamos fazer aqui uma enquete? Vamos fazer uma enquete. Clarice, uma enquete. Uma enquete, vamos fazer enquete, vamos. Na semana, lá para quinta-feira, você faz uma enquete para a gente saber. Amanhã vai estar no ar, a enquete da Capitu. Gente, essa semana tem temas incríveis. Na terça tem Romeu e Julieta, Aos Olhos da Constelação Familiar. Na quarta... Luciana Rocha, com Orgulho e Preconceito, que virou filme. Quinta-feira é a Rosane Amaral, que acabou de comentar aí, da Boca de Confusão. Cordel. Vai falar sobre literatura de cordel. O André de Azevedo vai falar sobre Um Homem de Deus, do Gabriel Martins. Que é fantástico. E sexta-feira... Não tem cunho religioso, se vocês querem saber, não tem cunho religioso, apesar do nome. Fisiológico, mas filosófico. Exatamente. O professor é filósofo, né? Muito, muito, muito. Especialista em filosofia. Ele é excelente, gente. O André é ótimo. Maravilhoso. É fantástico. Ele é uma sumidade. A gente abre com a Elizabeth, falando sobre Olhar os Lírios do Campo. Olhar os Lírios do Campo, que é uma obra incrível. Todo o olhar do Érico. E finalizando sexta-feira, às 21 horas, com o Puntel, falando sobre Dom Casmurro e o romance de Capitu e Bentinho. Muito bem. Olha que lindo. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. As coisas, quando você conspira com amor, com dedicação, com envolvimento, com sinergia, de um simples vídeo sobre o Dia do Beijo, surgiu essa Semana da Literatura, a Semana do Livro da Universidade, da Unicele, que é a Universidade do Celebrante. E eu quero dizer para vocês que está riquíssimo. Essa semana, todos os dias, tem dias que começa às 20 horas, termina às 21, já começa às 21, termina às 22. Então, fiquem atentos. Obras para você que é celebrante, para você que é aluno, para você que é estudioso, para você de qualquer idade, vale a pena participar conosco. E vocês podem interagir, vocês podem pedir para entrar, para comentar, para tecer seus comentários. Inclusive, então, nós queremos aqui... Antes da gente finalizar, eu queria deixar aí um minutinho para as pessoas que quiserem entrar ao vivo agora, escreverem eu quero, se quiserem fazer alguma pergunta ao vivo, se quiserem fazer alguma observação ao vivo, a gente tem mais um tempinho para essa interação, tá? Então eu vou dar um minuto para quem quiser entrar ao vivo e escrever aqui embaixo eu quero, tá bom? Por favor. E aí nesse um minutinho, eu queria trazer aqui para vocês mais um pouco dessa questão da memória afetiva, mas mais tentando linkar com a vida do celebrante, né, Puntel? Né, Vera, que a gente estava conversando.
Sim, tanta memória afetiva que os casais trazem pra gente, não só casais, mas debutantes também, festas de aniversário, muitas vezes adultos, né, que não tiveram lá atrás alguma comemoração ligada a essa história que ficou tão guardada nas memórias deles, né? E quando chega numa festa de 50, 70, 90 anos até, quer trazer essa lembrança. Em algum momento, né? Sim. E eu acredito que um dos maiores pedidos tem a ver com Cinderela, com Branca de Neve, com A Bela e a Fera, muito comum hoje em dia com as debutantes, né? E a gente já ouviu falar de Vento Levou, A Noviça Rebelde. Então, eu já celebrei o Vento Levou. Olha só, veja só, Puntel. Então, assim, quem tiver essas memórias afetivas que queriam trazer para casamento, ai, meu sonho era casar que nem a fulana de tal, que nem a história tal, conta aí pra gente que a gente quer ouvir vocês. Gente, esta semana nós vamos ter Romeu e Julieta. E eu vou lançar um desafio aqui. O casal de noivos que queira casar como Romeu e Julieta, dentro dos trajes, dentro daquela época, eu vou celebrar o casamento Romeu e Julieta! Vamos! Demais! Algo que surgiu aqui agora e está aí lançado desde hoje, então dá para você pensar, voltar para essa live e nós celebrarmos ao estilo Romeu e Julieta, tá? Muito então bom. Fazer todo aí um cenário, toda uma criação inédita de um casamento ao estilo Romeu e Julieta. Demais, Muito adorei. Bom. Olha, com certeza quem já está aqui é a Adriana Batista, que vai ser a responsável, especialista. Isso, por esse tema, Romeu e Julieta, né? Nossa querida especialista. Ó, a Rosânia quer, viu? Aí, ó, vou me candidatar. A Rosânia quer se casar de Romeu e Julieta. Com maior prazer. Com maior prazer. Faremos sem sombra de dúvida. Eu quero agradecer imensamente ao nosso querido Luiz Puntel, professor Luiz Puntel, especialista da Universidade do Celebrante em Oratória. Temos muitas novidades chegando. Professor Luiz Puntel, ele é uma pessoa queridíssima, é uma pessoa especial demais. Ele tem um conteúdo para nos passar inesgotável. E quero dizer que a minha gratidão por você abrir esta Semana do Livro, e você vai encerrar a Semana do Livro, é muita honra. Muito obrigado. É muita gratidão, é muito amor, por tanto carinho por este projeto. Muito obrigada. Muito obrigado também. Eu deixo você falando, querido. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esse momento que passou tão rápido que a gente nem percebeu, nem percebi. A hora que a Clarissa falou, tá na hora, é verdade. Eu olhei aqui e falei, nossa, já até 9 horas. Exatamente. Vou fazer um comentário aqui que surgiu, só para antes de você dar tchau, tá? Peraí. A Rose Cunha, celebrante, está dizendo, o primeiro livro que eu me lembro de ter lido se chamava Confissões de um Vira-Lata. Eu ria alto. Li para meus irmãos e primos que não sabiam ler. Olha que bonitinho. Olha, tá vendo? A tal da memória afetiva. E olha, eu vou fazer uma confissão, viu, Puntel? Minha mãe vai poder confirmar para mim. Eu, recém-alfabetizada, eu dizia que eu ia ser escritora. E eu escrevi um livrinho infantil. Não me lembro o nome, não me lembro nada. Eu sei que eu dei para minha mãe e pedi para ela enviar para uma editora publicar. Olha só! Olha! Minha mãe nunca viu. Quem sabe agora nós não publicamos. Mas eu não faço ideia. Mas eu, quando comecei a celebrar casamentos, eu me lembrei disso, que eu dizia que eu ia ser escritora. E cá estou eu escrevendo
cerimônias de casamento, eu não escrevo só, eu escrevo música, eu escrevo poema, eu escrevo contos, enfim, contos do cotidiano. É uma escritora, só precisamos torná-lo publicada, né? Mas você vê como que a influência da leitura durante a primeira infância é importante. Né? Como você mesmo falou na abertura, Puntel, a gente saber ler, a gente tem conteúdo. Né? Eu não me senti intimidada para fazer essa mediação hoje contigo, porque eu me sinto à vontade para falar sobre esse tema. Exatamente, né? E ótimo. Eu, né, para estar aqui entrevistando o Luiz Puntel, né? Uma admiradora, né? Que graças a Deus, graças a Vera, me deu esse encontro, né? Momento Fã Clube 2. Mas eu queria deixar registrado aqui que nós somos o produto do que os nossos pais nos ofereceram. Né? E nós, com certeza, como pais e como avós, nós temos essa responsabilidade com essa missão de passar adiante. Né? Sim, sim. Então, eu faço questão de fazer isso com meus filhos, com meus sobrinhos, gosto de falar sobre literatura infantil, amo inventar histórias para minha filha na hora de dormir. Eu não sei se vocês contavam histórias para os seus filhos na hora de dormir. Minha mãe foi professora de português. Eu contava para os filhos e agora, quando tem oportunidade, eu conto para os netos. Muito bom. Então, nós temos uma riqueza de conteúdo proveniente da nossa leitura, proveniente dessa memória afetiva que todos nós trazemos da nossa primeira infância. E obrigada, Puntel, por fazer parte da minha história e da história de tantos que estão aqui participando e que acompanham a Universidade do Celebrante. Eu agradeço em nome de todos. E eu quero... E a Rose Cunha, que fez aquele comentário, é uma celebrante renomada e ela é aluna da Universidade do Celebrante. Isso é uma honra. Eu quero agradecer a Clarissa por estar aqui, por receber o meu convite, porque a mediadora, né, é ela. Eu estou aqui de pitaco, mas eu não aguento, né, não falar. Mas a minha gratidão, Clarissa, a minha gratidão, Puntel, a minha gratidão a todos que estiveram conosco. Muito, muito obrigado. Receba um abraço carinhoso da Vera e um beijo no coração de vocês. Um beijo. Tchau. Até amanhã. 21 horas. Eu quero terminar cantando essa música do Gilberto Gil. Não é? Por favor, vamos todos cantar. Por favor. Goiabada de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tchau, gente. Um abraço para vocês todos. Pica-Pau Amarelo. Tchau, querido. Tchau. Fiquem com Deus. Está de volta. Amanhã, 9 horas. Brumas de Avalon. Tá bom, tchau. Gratidão a todo mundo que está nessa live com a gente. Comentem, viu? Mandem pra gente suas memórias afetivas infantis. Um abraço. Tchau. O sol nascente é tão belo.